Boa noite a todos. Quero apresentar um amigão do coração, que é Daniel Silva. Nós já trabalhamos juntos há vários anos no Centro de Estudos da Relação Psicomotora aqui, como formadores em psicomotricidade, como um casal de formadores. E a experiência é super boa, e também trabalhamos na Bahia, em Salvador, quando o Daniel fez lá uma turma também de formação, né, do movimento, que é a clínica dele. Aqui era o Centro de Estudos, e lá um movimento que teve várias turmas de formação em Curitiba, e 2 ou 3 turmas, não me lembro mais, duas em Salvador, né? E Daniel também foi psicomotricista na Água e Vida com Josiane. Então, é um cara que tem uma experiência imensa em formação, mesmo que a formação atual seja a última que foi credenciada pela ABP, né? Mas, então, assim, mesmo sendo uma formação recente nesse momento, a experiência dele é imensa. Está com a palavra, amigo. Obrigado, senhor. Então, boa noite a todas e todos. Quero agradecer ao Capítulo Mineiro, né, por essa acolhida, essa oportunidade de poder falar um pouco do que a gente vem pensando, desenvolvendo, né? E quero também ressaltar que, como uma formação nova, obviamente que, na verdade, ela foi autorizada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, o funcionamento, né? Então, carece de um processo de colocá-la em prática. Então, vamos dizer, a gente está falando de um projeto, né? Que fique bem claro que nós estamos aqui falando de um projeto, na medida em que eu faço uma migração para um campo epistemológico diferente do que eu costumava atuar como formador no passado, vamos dizer assim, né? E a pandemia veio me trazendo umas ideias de constituir um outro tipo de formação que pudesse oferecer também uma formação, uma reflexão, enfim, diversificada do que está aí oferecido, vamos dizer assim, né? Então, a ideia dessa apresentação é de que a gente possa falar de uma formação em psicomotricidade com uma orientação histórico-cultural, que vai se utilizar. A gente vai conversar bastante sobre isso aí, eu vou explicar para vocês exatamente qual é a perspectiva teórica, enfim, a forma de funcionamento e assim por diante, para que vocês possam ter uma ideia dessa migração, ou seja, desse giro de eixo epistemológico que eu faço. Eu venho da psicomotricidade relacional, enfim, trabalhei muitos anos na psicomotricidade relacional, sou formado como psicomotricista relacional e formador, fui formado como analista corporal também, e, bom, os anos foram passando, enfim, a gente vai pensando coisas novas, né? E quer ver essas coisas novas frutificarem. Então, esse é o fruto dos nossos últimos pensamentos no sentido dos últimos 15 anos, né, de pensamento. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que vai trazer um breve histórico, então, da carreira da instituição e minha, né? Uma vez que eu sou diretor e atuante dentro da instituição. Depois apresento um pouco a questão das bases epistemológicas dessa formação que eu estou propondo agora, e depois também o modo de funcionamento da formação, e depois a gente abre um pouco para nós podermos conversar sobre esse projeto que em breve virará realidade. A nossa ideia é de que essa formação passe a funcionar a partir do próximo semestre, né? Nós estamos aqui em Curitiba ainda num processo de reformas do prédio, enfim, fazendo uma reforma grande aqui para poder acolher esse curso, para poder acolher o trabalho com crianças
neurológicas, crianças dentro da água, fora da água, enfim, nós estamos fazendo uma super mega reforma aqui, e ela deve ficar pronta daqui 2 meses. Então, essa é a nossa ideia de que... Olá, Miguel! De que daqui no próximo semestre a gente já possa estar em franco funcionamento, né? Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint e aí a gente vai conversando. Só um instantinho aqui para eu dominar a tecnologia. Todos vêm? Sim? Ótimo. Sim. Ótimo, beleza. Então, vamos colocar aqui numa apresentação. Não vira a apresentação? Tem que virar, né? Virou. Então, eita, corri a folha em cima do mouse aqui e já virou tudo. Muito bem. Então, alguns dados históricos sobre a nossa instituição, né? A Movimento Consciência pelo Corpo começa assim, nossa história com a psicomotricidade dentro da Movimento, que já era uma instituição de práticas de abordagem corporal, né? Nos anos 80 e 90, nós tínhamos uma dedicação com atendimento e formação em massagem chinesa. Eu trabalhei muitos anos com acupuntura, massagem chinesa, né? E práticas de consciência e expressão corporal. E tinha também, a gente compartilhava espaço com uma escola de arte circense aqui, né? E aí, nos anos 90, ao me formar, nos anos de 93, eu comecei com os atendimentos em psicomotricidade relacional e a formação em psicomotricidade relacional, da qual a Suzana falou. Nós compartilhamos muitos anos o trabalho de coanimação de grupos, né? De formadores. Tinha uma extensão na Bahia e eu também tive a oportunidade de participar no Rio Grande do Sul na formação da professora Margarida, né? Margarida Opplinger. Então, nós somos egressos de uma formação proposta pelo LAPR. Somos 23, dos quais, dos 23, 12 saíram como formadores, e, fundamentalmente, 6 trabalharam como formadores de fato, né? Naquela época, eu também tinha uma parceria com a Carla Guedes, que era também, trabalhava como formadora junto conosco. Então, depois, e fazíamos também um atendimento de análise corporal, da relação e assim por diante. Nos anos 2000, nós continuamos com as práticas de consciência corporal, a escola circense, os atendimentos de psicomotricidade e análise corporal. E no início dos anos 2000, eu já deixei, por questões que não vem ao caso agora, eu deixei de usar o nome psicomotricidade relacional e segui trabalhando com psicomotricidade, obviamente, né? E passei, então, a compartilhar e cooperar com algumas formações, no caso, como a Suzana falou, também com a Água e Vida, aqui em Curitiba, enfim, que é a instituição da Josiane, e também, fundamentalmente, no campo educacional, uma cooperação bastante estreita com uma escola que chama-se Terra Firme, aqui da Sandra Cornels, que é uma escola que tem a psicomotricidade relacional como parte do currículo, né? Então, é uma escola inclusiva, que é uma escola bastante interessante, da qual eu pude participar não só como psicomotricista, mas também como nas formações dos professores da escola, né? E aí nós fomos pensando do meu mestrado. Eu fiz mestrado, doutorado nesse período. Meu mestrado é de 2000, meu doutoramento é de 2007. E no mestrado e doutorado eu começo a ter uma aproximação com o campo histórico-cultural, mais especificamente com materialismo histórico e materialismo dialético, por conta das orientações, né, e tal, e pela minha própria inclinação, e acabo também trazendo essa mudança de
de eixo epistemológico para dentro da psicomotricidade e passo a pensar numa psicomotricidade, na possibilidade de uma psicomotricidade de orientação histórico-cultural. E aí, nesses últimos 3 anos, eu venho idealizando essa formação. Acabou que foi recomendada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, a partir do parecer de alguns pareceristas já antigos, né, da psicomotricidade e tal. E nós, então, para implementar essa formação, pusemos em marcha todo esse processo de reforma que eu contei para vocês e fundamos a Casa da Araucária. Quando eu digo fundamos a Casa da Araucária, eu digo eu e a Carla Camargo, que está presente aí conosco. Nós fundamos a Casa da Araucária e, então, a Casa da Araucária, hoje, ela tem um guarda-chuva, os braços da Araucária, ela integra o Centro de Estudos da Atividade Humana, que é a nossa parte de pesquisa. Nós temos uma pretensão de que isso um dia possa virar uma fundação, com pesquisas fomentadas, etc. A gente está dando o primeiro passo aqui, né? Fomentadas, inclusive, por instituições de fomento à pesquisa e tal. Vamos ver se a gente consegue lograr isso. Há movimento, que é a parte dos cursos, ficou com a parte dos cursos e alguns trabalhos de consciência corporal, mas fundamentalmente a parte dos cursos, e atitude e movimento, que fica com a parte dos atendimentos, né? Então, nós temos um guarda-chuva aqui, uma araucária que tem 3... Voltei, né? Gente, desculpa, mas parece que está meio instável aqui o negócio. Então, falávamos da Casa da Araucária, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim? Sim. Beleza. Então, temos a Casa da Araucária, a Araucária, para quem não sabe, é uma árvore típica aqui do sul, né? Tem uma mata de araucária aqui, e a araucária é considerada a árvore da resistência, né? Ou seja, ela é quase tão velha quanto os dinossauros. Então, é um simbólico, tem um simbólico, traz o simbólico da coisa da resistência, da solidez, enfim, da raiz, e etc. Bem, então, feita essa apresentação, vamos para os marcos epistemológicos, que é o que nos diferencia, vamos dizer assim, né? Porque um dos compromissos que a associação me impôs foi que, se eu quisesse inaugurar uma formação, eu deveria, então, apresentar um marco epistemológico diferenciado, não, um outro marco epistemológico que não o hegemonicamente já consolidado. Então, nós ousamos aqui, trazendo o marco epistemológico do histórico-culturalismo. Quando a gente fala em histórico-cultural, nós estamos falando de uma perspectiva teórica e metodológica orientada pelos princípios do materialismo histórico e do materialismo dialético, né? Esse materialismo histórico e materialismo dialético é uma corrente de pensão, duas correntes de pensamento. Uma é o método, né? O materialismo dialético é o método pelo qual se olha o materialismo histórico, que é a concepção da história a partir do campo material, da materialidade do ser humano, né? Da produção da existência do ser humano. Então, a ideia de trazer esse marco é justamente olhar para o desenvolvimento, olhar para as pessoas a partir dessa referência, né? De que esse sujeito é um sujeito que é biológico, enfim, né? Mas que está inserido numa sociedade, que essa sociedade e o seu biológico fazem uma inter-relação absolutamente íntima, né? De reflexo de ida e volta, né? Então, os princípios dessa concepção são que o processo de hominização, ou seja, de tornar-se ser humano, é histórico e é social, né? Então, nós temos aí um processo de desenvolvimento, que o desenvolvimento ele não no nosso entendimento, ele se corresponde com o social, na medida que o social também vai avançando
Então, essa ideia de que o homem, ao produzir a sua existência, ele está em relação não só com a natureza, mas com os outros seres humanos. Então, ele produz relações, né? Ele produz relações às quais ele também está sujeito. Então, essa é a ideia de poder olhar o homem nesse processo histórico dentro das relações que ele produz, que está submetido, ou não é exatamente submetido, mas em interação dialética, né, com o meio, né? Então, o ser humano se constitui, portanto, como síntese de múltiplas determinações dessas relações que ele estabelece, por conta dessas relações que ele estabelece com a natureza e com os seres humanos. O Marx vai dizer assim, né, que o trabalho é uma atividade na qual o ser humano, ao transformar na natureza, ele transforma-se a si mesmo. Então, em últimas, a gente pode dizer, ao produzir a sua existência, né, ele modifica o seu meio e também se transforma, né? Então, nós temos aí a questão do materialismo histórico e materialismo dialético, que vai produzir um olhar sobre o sujeito a partir da dialética, ou seja, da relação dialética entre o próprio sujeito, que é o singular, o particular, que é o seu meio mais próximo, e o universal, né? Então, por exemplo, nós temos a mulher, né, brasileira, é uma mulher diferente da mulher argentina, que é diferente da mulher francesa, vamos dizer assim. Todas são mulheres, ponto de partida, né? Mas a particularidade permite que a elas chegue determinadas informações ou determinadas ela estabelece determinadas mediações que o que foi produzido universalmente vai ser filtrado de alguma maneira, constituindo a mulher brasileira, ou mesmo a mulher brasileira de Curitiba, é diferente da mulher brasileira mineira, que é diferente Então, para olhar o sujeito, temos que olhá-lo dentro da sua cultura, né? Da sua cultura mais próxima, em relação também à cultura universal, vamos dizer assim, a isso que está aí produzido, né? Então, a gente traz essa ideia de estados de identidade, que é uma herança do Erik Erikson, né, que vai olhar para o sujeito. Bom, pelo menos estamos aqui, entre os amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Então, eu falava da questão das categorias, né, de como que a gente vai olhar esse movimento que acontece com as pessoas, o desenvolvimento, o olhar sobre o desenvolvimento, a partir dessa dialética do singular, particular e universal, né? Então, nós temos a categoria da totalidade, que é essa categoria que vai apontar para a necessidade de olhar o fenômeno no seu devido histórico, né? Com todas as mediações, aí a categoria mediação, né? Com todas as mediações que eles são inerentes e a que ele está sujeito, né? Eu trazia o exemplo da escola pública, por exemplo. Se as crianças da escola pública ou da escola particular, enfim, a escola tem um compromisso de inserir as crianças intencionalmente e diretamente no conhecimento produzido pela humanidade, né? Nesse sentido, a qualidade da mediação é uma. Se eu estou falando de professor, agora com a pandemia, por exemplo, a mediação caiu para as famílias, vamos dizer assim, né? Porque as tarefas iam todas para a casa das crianças, e essa mediação acabou que, parte, a família que não participava tanto teve que participar. Só que, por exemplo, aqui onde eu trabalho, no interior, nós temos, numa universidade aqui do Paraná, no interior, nós temos famílias que têm, os pais são iletrados, ou seja, são analfabetos e tal. Então, a qualidade, a qualidade da absorção, da apropriação dessas crianças nesse meio, que é o meio rural, no meio urbano, e no meio urbano de pais letrados, que têm livros em casa, sofrem mediações completamente diferentes, né? Então, essa é a categoria mediação, ou seja, de que forma o sujeito é exposto ao conhecimento, né? As possibilidades que o universal lhe proporciona.
por isso tem a categoria contradição também, para ajudar a gente a entender exatamente esse jogo de forças que está acontecendo, e que, bom, embora a escola esteja aí disponível para todos, e a gente diga, bom, as crianças agora vão, inclusive no ensino médio, tem um movimento para boa parte do ensino médio público está liberado para virar EAD, né? Então, vai ter um movimento nessa direção. Mas como isso vai acontecer no interior, por exemplo, né? Obviamente que as crianças do interior, que não têm nem acesso à internet, vão ficar prejudicadas. Então, esse processo é um processo contraditório, né? Se a gente pensa nisso, né, no desenvolvimento, bom, as crianças têm um potencial, sim, mas as famílias ou o meio onde ela está permite esse desenvolvimento. A gente tem que entender essa relação entre o ambiente, se é um ambiente favorecedor ou não, por exemplo, né, e as capacidades da criança, assim por diante. Dentro desse processo todo, para entender a totalidade, a mediação e a contradição, nós temos os movimentos sociais mais amplos, né? Que é a tendência a uma hegemonia, a tendência à reprodução, a partir das questões ideológicas que vão circulando na cotidianidade das pessoas, né? Então, se a gente não olhar, no nosso entendimento, né? Se a gente não olhar esse estado de identidade a partir dessas categorias na dialética do singular, particular e universal, a gente fica um pouco manco na compreensão do desenvolvimento da pessoa, né? Bem, vocês já não estão mais vendo a minha apresentação, é verdade? Tem algum problema no meu cabo aqui que eu não... Mas vamos falando enquanto você... Vai falando enquanto eu caço aqui. Então, a partir dessa perspectiva, né, e a orientação dessa perspectiva, ela nos coloca duas perguntas de base, né? Como se formam as relações vitais do homem em determinadas condições históricas, ou seja, como é que ele produz a sua existência, como a população, né, o coletivo produz a sua produção, sua subsistência, e que tipo de relações se estabelecem dentro desse processo, né? E a outra pergunta é, a partir dessas relações, como se estrutura a consciência, né? De que forma... Já está aqui. Isso, pode passar um. Aqui, esse é um slide que fala das categorias ali, ó, totalidade, mediação, contradição, hegemonia e reprodução, a dialética do singular, particular e universal, a partir de uma perspectiva materialista histórica, né, e dialética. Aí, essa ideia de que o ser humano, o Vallon vai dizer, né, o ser humano ele é um sujeito que floresce entre o inconsciente biológico e o inconsciente social, né, a partir de algumas leis, que são as leis do método, né, a lei da negação, ou seja, que é o próprio devido histórico, que vai superando, né? Uma geração vai superando a outra, enfim, as questões sociais vão mudando e as crianças vão se transformando, as pessoas vão se transformando com essas mudanças, enfim. Então, tem essa ideia de movimento, né? Então, a negação não é o não, né? E sim o sim para o movimento, né? A luta dos contrários, que é justamente a questão da contradição, e a transformação da quantidade em qualidade, ou seja, a gente até conversava há pouco sobre as exigências de formação nas universidades, que exigem um número de 30 para cima, aqui no Brasil é 25, 30 pessoas para cima, e a gente estava conversando que o grupo é super importante, é super rico, né? Uma formação em grupo é tudo de bom. Agora, se o grupo for muito grande, começa a atrapalhar, né? Começa a prejudicar esse movimento. Então, é exatamente o que a gente falava da contradição vai aparecer aí também nesse movimento, né? Então, a ideia é justamente essa. Pode passar mais um, por favor. De como se formam, então, as relações vitais do homem em determinadas condições históricas e que estruturas particulares engendram tais relações, né? Ou seja,
ao produzir a sua existência, ele produz essa produção de existência, acaba produzindo algum tipo de relação, isto vai refletir diretamente na consciência do sujeito. Então, a outra pergunta é exatamente isso, né? Como a estrutura da consciência se transforma com a estrutura da atividade humana. Então, isso pode passar. Isso coloca a atividade humana no centro da nossa reflexão, né? Seja ela que oportunidades o corpo tem numa família, que oportunidades a pessoa tem corporalmente falando em termos de psicomotricidade, né? Numa determinada família, numa determinada escola, numa determinada comunidade, enfim, né? A gente às vezes recebe pessoas, por exemplo, hoje tem de diversos credos, né? Isso aparece claramente na nossa formação, né? No nosso trabalho corporal. Quem vem de um determinado credo, de outro credo, ou seja, o credo, a crença da pessoa, né, ela aparece com muita veemência na forma que o corpo se movimenta, na forma de vestir-se, na forma de pensar e assim por diante. Então, isso é um exemplo que eu estou dando sobre a atividade em que a pessoa está inserida e de que modo essa atividade produz consciência na pessoa, né? Em termos desse outro slide aí que vocês estão vendo, só para ilustrar que no comunismo primitivo, por exemplo, né, nas sociedades primitivas, era comum que todos participassem das decisões, dos objetivos, dos motivos, etc. Isso era tudo compartilhado. Isso é o que nos permitiu chegar a sermos seres humanos, socializados, constituir uma linguagem, enfim, assim por diante, né? Na medida em que as sociedades vão criando divisões, enfim, técnicas e sociais, né? As classes constituídas elas foram produzindo uma separação dentro do social, né? Então, aquilo que era pensado por todos começa a ser pensado por poucos, aquilo que era feito por todos começa a ser feito por um outro grupo, e essa questão do sentido pessoal e da significação social vai se, vamos dizer assim, se separando. Então, na sociedade de classe, nesse espaço de separação da pertinência do sujeito no social, desse entendimento do sujeito pertencer a um social mais amplo, na medida em que isso vai se diluindo, vai abrindo espaço para o processo de alienação. Então, ou seja, o sujeito já não se apropria mais, né? Ele passa a ser apropriado por um terceiro. Esse é o processo de alienação, né? Então, a ideia do nosso processo é justamente poder reconduzir as pessoas para essa integração. No caso da formação em psicomotricidade, é também de poder recuperar para o psicomotricista isto que é a importância da teoria, a importância da pesquisa, do estudo, a volta à filosofia, a volta aos clássicos do desenvolvimento psicogenético, por exemplo, a volta aos clássicos da psicanálise, inclusive, né? Ou seja, de que as pessoas possam ter, efetivamente, independente de como vão depois trabalhar, essa ideia de pertencimento, né? De poder raciocinar, de poder criar. E isso é possível criar a partir de um trabalho pessoal e da inserção aos fundamentos, né? Então, que são, obviamente, fundamentais no sentido, fundamentais é bom, né? Que são exatamente o que vai ancorar toda e qualquer prática. Eu só vou entender o que eu estou fazendo se eu puder me pautar nos clássicos, vamos dizer assim, né? Fundamentalmente. Sejam eles clássicos já passados ou sejam eles clássicos atuais, né? Tem alguns clássicos já que são atuais. Então, essa é a ideia de, na formação, poder recuperar na história do sujeito essa ligação entre o sentido pessoal e significações sociais, e também promover um pensamento que possa auxiliar essa reunificação a partir do entendimento que o fenômeno é histórico, que o fenômeno é social, que ele vai se transformando ao longo do tempo e assim vai, né? Para que a gente esteja, os psicomotricistas, que por nós formados, né, e também as pessoas que por nós são cuidadas,
para que elas possam encontrar cada vez mais um lugar de pertencimento com o humano mais genérico, né? Então, é o encontro do humano singular com o humano genérico. Pode passar, senhor, faz favor. Então, nesse sentido, volto à questão da atividade, né? A atividade constitui o núcleo fundante, o método principal para o conhecimento científico da consciência. Essa é uma fala do Leontiev, que é um dos caras que colabora com o Vygotsky na formulação da psicologia genética e história cultural, né? Às vezes chamado de socio-interacionista e assim por diante. Pode passar. Nesse sentido, eu trago aqui a ideia de atividade guia, né? A atividade guia que segue a ideia de trabalho do Marx, que é uma atividade que, ao ser executada, necessariamente tem que transformar o sujeito que a executa, porque senão não tem criatividade, não tem reflexão, então é uma reprodução, pura e simplesmente, né? Então já deixa de ser o trabalho, ou o estudo, ou a brincadeira na concepção dada. Por exemplo, muito se fala da presença do lúdico, né? Que a gente tem o lúdico, que tem que ter o lúdico, aí a brincadeira vai... Não é só a brincadeira que recupera o lúdico é a alma de qualquer atividade no nosso entendimento. Porque se não tiver o lúdico, não tem pergunta, não tem criatividade, não tem possibilidade de transformação do sujeito. Então, essa é uma defesa que a gente faz, que o lúdico ele tem que estar em todas as instâncias da aprendizagem, não só na brincadeira, mas a aprendizagem da matemática tem que ser uma brincadeira, vamos dizer, e não necessariamente que seja um jogo explícito, assim, né, de matemática, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas que o lúdico seja algo que acompanhe, o lúdico nesse sentido, né, da atividade que desafia, da atividade que produz criatividade, da atividade que produz transformação no sujeito. Então, nesse sentido, qualquer uma dessas atividades, seja brincadeira, estudo ou trabalho, envolve essas dimensões do afeto, da motricidade, das percepções, da linguagem, da representação, da memória, vamos dizer assim, que são os principais elementos com os quais a psicomotricidade também trabalha, né? Vou passar, senhor, faz favor. Então, aí nós temos os nossos autores de base, como eu disse, fiz uma volta aos clássicos, né? Então, nossos autores de base, fundamentalmente, são o Vallon, né? da direita para a esquerda, fazendo uma tendência política aí, né? O Vallon, o Leontiev, que parece o senhor Spock ali, o Vygotsky, o Luria. Esses são os nossos autores de referência que produziram esse pensamento e permitiram também a constituição do corpo teórico dessa formação, né? E eu tenho também os autores, pode passar, por favor. Tenho também os autores de referência na psicanálise, que são o Erich Fromm, que vai fazer tem um trabalho bastante interessante com a questão das autoridades, com a questão da ética, com a questão dos princípios de desenvolvimento. Ele tem um trabalho muito interessante, bastante dialético mesmo, fiel ao método, né, na verdade, o Erik Erikson e o Reich, que são também, o Erik Erikson colaborando, inclusive, com esse processo de uma sistematização das etapas de vida, enfim, falando da questão da identidade, ele põe um acento importante na adolescência, que é uma época da vida que a gente, inclusive os psicomotricistas pouco trabalham com essa idade, né? Mais dedicada à infância, agora bastante dedicada também à idade mais dos idosos, né? Mas a adolescência, o Erik Erikson dá uma importância para esse momento histórico, né? Do desenvolvimento e que nós compartilhamos. E o Reich, com toda a sua possibilidade de ofertar para a gente uma estruturação, e essa ideia das estruturas de caráter, estruturas musculares, né? As coraças de caráter, coraça muscular, enfim, uma forma de pensamento do corpo, além da questão também política, enfim. Pode passar. Então, nós temos esses dois grandes aportes, né? Da psicologia genética e o da psicanálise.
Aí, como que funciona a nossa formação? Primeiro, eu quero dizer para vocês que todo esse conteúdo epistemológico ele não pode ser traído na forma de conduzir a formação, né? Então, todo esse pensamento de que o sujeito é um sujeito histórico, social, e que a gente tem que olhar na dialética das suas relações, das relações que ele estabelece com o seu entorno e assim por diante, isto permeia toda a formação, né? Em toda a formação, trazendo, inclusive, a ideia de que, bom, eu sou um pouco, adoto um pouco a ideia do Gramsci, né? Todos são filósofos, ou seja, todos entendem um pouco de psicomotricidade, mas a gente tem que poder acolher, então, né, o que essas pessoas entendem sobre psicomotricidade e poder discutir com elas a partir dos autores e, de certo modo, desconstruir e reconstruir uma nova ordem, uma nova possibilidade de enxergar o ser humano no seu desenvolvimento, né? Então, o plano geral e específico da formação, pode passar. Nós adotamos como plano geral isto que é a ideia de ensino, pesquisa e extensão, que é o que orienta todas as formações de graduação aqui no Brasil, né? E dentro desse movimento de ensino, pesquisa e extensão, colocamos a formação pessoal psicocorporal, a formação teórica e a formação profissional, que é a formação não só das supervisões, mas também de participação em atividades socioeducativas, né? Pode passar. Nossa formação, então, específica, que segue e se orienta pelo tripé de praticamente todas as formações brasileiras, que é esse trabalho em si, né? As vivências psicomotoras, uma sólida formação teórica e uma formação profissional, mas a nossa ideia é de que o corpo docente esteja bastante integrado, né? E que a gente possa fazer, onde a pessoa estiver, né? Está na formação corporal, está na formação profissional, está na formação teórica, sempre ter essas referências das outras instâncias de formação, consubstanciando o momento em que os alunos estão vivendo, né? Nós temos fundamentalmente duas etapas, uma comum, que é de 1 ano, então todos vão passar para os fundamentos do materialismo dialético e do historico-culturalismo, vão passar pelos fundamentos da psicomotricidade, assim por diante, e num segundo momento uma etapa específica, que pode ser com ênfase na educação psicomotora, pode ser não, né? A etapa específica tem uma etapa obrigatória, ou seja, educação psicomotora e terapia psicomotora são duas ênfases obrigatórias para que, necessariamente, quando o sujeito vá para as outras ênfases, ele possa já estar constituído, mais ou menos, dentro do campo, né? Então, as ênfases específicas são educação psicomotora, terapia psicomotora, ergopsicomotricidade e psicomotricidade aquática. A educação psicomotora... Pode passar, professor, faça favor. Eu ia fazer um spoiler aqui, mas... A educação psicomotora, ela habilita para as intervenções no campo da educação, obviamente, né? Formal e não formal, e essa ênfase se destina ao trabalho e manutenção do desenvolvimento psicomotor típico e ações inclusivas com crianças e adolescentes, né? Na terapia psicomotora, então, é a ideia do trabalho clínico, né, do trabalho em consultório, individual ou em grupo, em pequenos grupos, de preferência, com crianças e adolescentes de desenvolvimento atípico. A ergopsicomotricidade é uma coisa que eu venho desenhando há algum... Então, a educação psicomotora, fundamentalmente, a educação e terapia psicomotora, são práticas que eu já venho desenvolvendo há muitos anos. Eu sou da escola, sou pedagogo, né? Sou psicomotricista também da clínica, do consultório. Agora, a ergopsicomotricidade é uma coisa que eu venho pensando há muitos anos, e eu, no meu doutoramento, acabei fazendo uma pesquisa que
no fim, acabei que mudei de rumo, mas a minha pesquisa inicial era ver a relação entre as valências psicomotoras que são desenvolvidas na educação infantil e as habilidades psicomotoras necessárias dentro do campo fabril, né? E eu cheguei a fazer um estágio na fábrica, fiz um levantamento e tal, mas no fim não pude publicar. Então, a ideia é de ir para a ergopsicomotricidade, ou seja, a psicomotricidade no trabalho, né, no campo de trabalho, para além disso que é as pessoas poderem se sentir bem no trabalho, fazer vivências, estabelecer relações, isso é importante, sem dúvida nenhuma, fundamental, mas poder analisar os postos de trabalho, poder olhar para os postos de trabalho e ver os efeitos psicomotores que tem nas pessoas e poder trabalhar, inclusive, a ideia de que a psicomotricidade possa fazer parte também do campo de segurança do trabalho, enfim, né, de poder também avançar na qualidade dos postos de trabalho e assim por diante. E no preparo para os postos de trabalho, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos máquinas e postos de trabalho que são praticamente joystick. Por exemplo, tem colheitadeira fazendo colheita no campo aqui no Paraná, que é monitorada e é controlada por um joystick em algum lugar na Holanda, por exemplo, né? Esse cara que opera o joystick, ele tem determinadas habilidades psicomotoras que são diferentes de o cara sentar na cabine da colheitadeira e andar. Enfim, vai mudando um pouco essa questão da microeletrônica, também vai colocando a gente em outros pensamentos. Então, a ideia da ergopsicomotricidade também seria de entrar um pouco nesse campo aí. Obviamente que é um campo, a gente colocou como uma ênfase optativa, porque nós ainda vamos desenvolvê-la, enfim, e creio que ainda não teremos demanda para isso nesse momento, né? E a psicomotricidade aquática, com base na perspectiva histórico-cultural, que é uma coisa que a gente também já vem desenvolvendo e praticando há algum tempo, sobretudo com a Carla, que aí está, e a Tânia e o Anselmo, que participam do movimento na piscina, né, e que vem refletindo a partir da condução histórico-cultural dentro do ambiente aquático, enfim. Porque a orientação epistemológica ela atravessa, né, ela constitui todas as nossas práticas, enfim. Então, a psicomotricidade aquática ela já existe, agora a questão é colocar um outro olhar dentro da prática na água, né? Enfim, essa é a ideia. Então, as ênfases curriculares são essas 4, basicamente. As 2 primeiras, educação psicomotora e terapia psicomotora, são ênfases obrigatórias, ou seja, que inclusive vão abrir campo para uma reflexão um pouco mais aprofundada se o sujeito vai trabalhar com psicomotricidade na fábrica, por exemplo, ou se ele vai trabalhar na água, né? A pessoa já vai mais ou menos preparada. Pode passar, por favor. Então, a carga horária total no primeiro ano é de 300 horas, no segundo ano, uma ênfase, 260 horas. Se ele fizer 2 ênfases nesse ano, então passa para 340 horas, né? Ou seja, a gente dobra a carga horária de trabalho teórico e também de supervisão. Enfim, então, o curso, basicamente, se ele fizer uma ênfase, vai dar 560 horas, se faz 2 ênfases, passa para 660 horas, né? Essa é uma conta um pouco complicada, enfim, mas é basicamente isso. Então, nós temos a constituição, são disciplinas teóricas, vivência psicomotora, supervisão e pesquisa e atividades socioformativas em todos os anos, né? Então, sempre a pessoa vai estar em contato com a teoria, consigo mesmo, com o mundo que o cerca e refletindo sobre isso, né? Sobre todas essas dimensões. Essa é a nossa proposta, né? Pode passar, por favor. Então, a frequência será mensal ou quinzenal, eu tendo mais para quinzenal, né? A gente nós estamos ainda
afinando isso. O estatuto é de curso livre, eu tenho até uma pretensão, mas um pouco receosa. Eu sei que o caminho da psicomotricidade tem que estar na universidade, mas eu gosto do trabalho artesanal também, assim, da formação artesanal, né? Então, eu tenho até alguma possibilidade de que esse curso venha a ter um estatuto de curso de especialização, nesse caso, um caráter de aprimoramento profissional mesmo, porque os cursos de especialização eles são de caráter de aprimoramento profissional, né? Mas nesse primeiro momento nós temos um estatuto de curso livre de aprimoramento profissional. E a certificação é por conta da Casa da Araucária, da Movimento Consciência pelo Corpo, que vai certificação. Essas observações eu já esclareci para vocês, então, das ênfases obrigatórias e da dependência das obrigatórias para poder cursar as optativas, né? Pode passar, tem mais... você só tem esse aí, né? Uhum. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Então, hoje é o dia da poesia. E deixa eu ver uma coisa aqui. Meu computador já não está mais ligado com vocês, né? Dan, eu proponho que você fale no máximo mais 5 minutos. Para que possa ter alguma pergunta, que já está quase terminando. Menos que isso. Então, isso, só... Aqui. Então, fundamentalmente, essa é a nossa proposta, né? Eu não vou mais usar o tempo de perguntas e tal, né? Porque acho que é bem legal isso. Essa é a nossa proposta de um marco epistemológico diferente que vai permear toda a formação e o modo de olhar para as crianças, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma maneira que possa acolher a questão histórica, a questão, né, enfim, que a gente possa receber, por exemplo, uma criança que está deprimida e a gente poder entender a relação dela com a internet, com os likes, com os amigos, enfim, e assim por diante, né? Ou seja, a gente vai ampliar um pouco mais a visão, ou receber uma criança que é um adulto, né, vamos dizer assim, e que reclama que os pais nunca brincaram com ele, e ele tem um problema cardíaco congênito que naquela época, por exemplo, era uma bomba relógio armada. Assim. Então, esse entendimento do que está acontecendo na história naquele momento, onde esse sujeito, essa criança é constituída, assim por diante, né? E disso poder trazer à luz, fazer essa ligação que a gente falou entre os sentidos pessoais e as significações sociais mais amplas, né? Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Desculpem os cortes e recortes, né? A minha internet aqui era para funcionar direito, mas não funcionou. Eu fui até colocar um cabo nela, mas não funcionou. Então estou já de antemão agradecendo a audiência e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Quem quiser fazer alguma pergunta, porque no chat eu vi apenas um comentário da Paula Huber, que gostaria de estudar com você com essa visão histórico-cultural, né? Isso não é difícil. Com a internet hoje temos isso ao nosso favor. Podemos fazer um grupo de estudo, porque você já é formada, né, Paula? Mas sempre dá para aprofundir, né? Sempre dá para ampliar a mirada, olhar. Sim, sim. Será uma satisfação. Claro que sim. Quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, eu vou deixar mais alguns minutinhos
porque normalmente a gente tem 1 hora certinha, terminaria 8h15, mas vamos até 8h20, porque aí eu edito e corto as quedas. Isso. Mas faz esse favor, não me desmoraliza, Suzana. O cara não tem nem internet, vai querer fazer formação. Não é possível isso. A nossa formação é presencial, diga-se de passagem. A nossa formação é presencial, com algumas questões, com algumas propostas de orientação, de orientação de pesquisa por internet, tal, mas fundamentalmente é uma formação presencial. Agradeço, Cláudia, pelo parabéns aí. Eu vou falar um pouquinho aqui para meu amigo Favor. Daniel, porque é uma coisa que eu gostaria só que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? De que como o sujeito passa desse plural para o singular, não é? Nesse sentido da consciência e da inconsciência que é atravessada, como você diz, pelas crenças. Ou seja, né, o indivíduo está nesse social, que é um plural, né? Se a gente pega Lacan e fala que o inconsciente ele é social, Sim. como passar desse plural, tá certo? Que a sociedade tem, de certa forma, certas manipulações e tudo mais, as políticas, as questões todas que atravessam a gente o tempo todo. Como o sujeito passa desse plural para o particular, que é algo que passa pela via do desejo de cada pessoa, e como ele é atravessado justamente por essas crenças que você colocou aí, bem dando ênfase, né, como sendo algo importante. Eu apontei as questões de credo, né, mas não são só essas, né, as questões que Sim. produzem mediação. A ideia do histórico, da perspectiva histórico-cultural, né, é de que o sujeito nasce hipersocializado e se diferencia, né? Essa qualidade de diferenciação, né, obviamente que na diferenciação ele tem que aprender algumas coisas que é para viver em sociedade, que são relativas ao cotidiano, e tem que aprender a poder nomear as coisas, porque se ele não pode nomear as coisas não ganham nome, essa individuação ela fica frágil, né? É mais ou menos como a gente fazia uma formação que só privilegiasse o corporal. Bom, tudo bem, o cara vai viver, mas se ele não consegue nomear isso, se ele não consegue nomear isso com os autores, enfim, com a teoria que já foi produzida, etc., essa individuação ela é um pouco frágil, vamos dizer assim, né? Então, a ideia dessa individuação é justamente isso, né? A qualidade da possibilidade das mediações promoverem no sujeito que ele enxergue as contradições, que ele enxergue o movimento do seu devir na história, que ele possa enxergar isto que é as mudanças qualitativas e quantitativas, como isso vai influenciando uma coisa na outra, né? E possa enxergar de que lugar ele a princípio olha e como ele vai se diferenciando também desse lugar de início, vamos dizer assim. Então, enfim, porque não adianta nada também os nossos alunos ou os nossos pacientes, os nossos, né, virem e voltarem para casa do mesmo tamanho, ou seja, eles têm que se transformar nesse processo, né, que é justamente isso que é de individuação, porque é também um processo contraditório, por exemplo, né? Meus alunos lá do interior, quando vão para a universidade e voltam para o interior, os próprios parentes fazem um certo preconceito, vamos dizer assim. Então, individuar-se tem o seu conhecer, né? Vamos dizer assim, tem o seu preço, vamos dizer, né? Na relação afetiva, porque nem todo mundo anda, né? Então, enfim, poder suportar isso, poder não deixar os afetos em troca disso, mas também não submeter o conhecimento aos afetos cotidianos, vamos dizer assim. Essa é a ideia. Eu acho que o principal ensejo disso tudo é exatamente isso, a qualidade da mediação que o sujeito sofre, que vai permitir que essa individuação seja mais sólida ou menos sólida, vamos dizer assim.
mas fundamentalmente esse é o movimento, que além do desejo do sujeito, né? No meu entendimento, esse desejo também é mediado, né? Ele também é mediado, ele é fomentado, ele é orientado, enfim, ele é cerceado, né? Assim, então, é assim. Respondi? Sim, Daniel, obrigado, né? Só queria um pouco mais de que você ampliasse a sua questão um pouco mais. Obrigado pela pergunta, pela oportunidade da pergunta. Marcelo levantou a mãozinha, pode falar. Ô, Daniel, Fala, deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Então, assim, parafraseando aí o nosso grande mestre, né, da educação brasileira, o Paulo Freire. Paulo Freire. Eu vou dizer que a tua apresentação foi uma boniteza. Vida longa e parabéns para você. Para Carla também. Foi uma boniteza. Uma boniteza? Foi uma boniteza. Muito bom. Eu tinha uma coisa aqui que era mais ou menos... Cadê? Eu não consigo achar. Deixa eu ver. Para estender um pouco o materialismo, né, dialético, eu queria saber onde fica a poiesis e a poética na formação. Vou te dizer, então, vou te devolver essa do Jean Garfunkel, que é um primo por ex-mulher, mas que é uma pessoa querida. Imprescindível não é criar poesia, falar poesia, exaltar a poesia. Imprescindível ao nosso dia a dia é olhar a vida como um poeta olharia. Então, eu acho que isso responde o que você perguntou. Bom, gente, faltam 2 minutinhos. Foi realmente uma pena, Daniel, as quedas, né? Mas a gente se virou. Você viu que eu tentei, né? Você viu que eu fui buscar o cabo, liguei o cabo, mas... Mas eu acho que assim, você conseguiu transmitir muito bem, né? Toda essa questão de trazer esse histórico cultural para a formação. Nós que estamos mais acostumados com as outras formações a trabalhar com referenciais mais da psicogenética e da psicanálise, né? Além dos formadores básicos, né? A maioria dos psicomotricistas que trabalham com alguma atividade livre, espontânea, fizeram a formação ou com Couturier, ou com a turma do Couturier, ou com Lapierre, ou com a turma do Lapierre, né? Que é realmente a base de vários psicomotricistas. E tem aqueles que trabalham também com o lado mais neurocognitivista, né? Mas eu acredito que você traz uma outra dimensão que a gente tem que estar atenta e começar a buscar, a pesquisar algo nesse sentido. Parabéns, senhor. Obrigado, querida. Obrigado pela oportunidade. E, enfim, espero que a gente possa compartilhar mais vezes aí. Desculpa os entreveros aqui da internet, mas é isso que acontece. Mas deu certo, né? Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado a todos e a todas. Estou aí à disposição. Posso dar o meu e-mail, é danielsilvacwb@gmail.com, para quem quiser fazer um contato. Fique à vontade, estou à disposição. Tá bom? E, Paula, a gente vai montar um grupo de estudo aí, se você quiser participar, está convidado. Vamos. Se me envia um WhatsApp, só eu já estou lá. Tá, beleza. Tá, beleza. Okay. Gente, se quiserem abrir o microfone para falar tchau, vamos nos despedir, tá? Tchau. Boa noite para todos. Tchau. Tchau, Carla. Valeu. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.
Nivaldo.